colaboração com o CBPF, o grupo de cá também, no Pronex. Aí foi para o Fluminense e agora está em processo de ir para o FRJ. Então, eu creio que não tem nenhum físico mais itinerante no Brasil do que o próprio Caio. E nisso, né, ele aproveita para entrar em uma opção de assuntos e ter um largo currículo e com belas publicações. E talvez uma coisa que, desculpem alongar, mas que eu acho que vale a pena lembrar é que, na época que ele estava na UERJ, ele e o Eduardo Mucciolo deram um curso singular, avançado, de física mesoscópica, que foi frequentado por alunos do Rio afora. Então, eu acho que foi uma iniciativa pioneira de dar algo extra para nossos alunos de pós-graduação, além do beabá que eles né, que eles atravessam para a formação deles. E que, então, eu estou lembrando isso agora porque, quem sabe, atualmente, com essa nova vida em que a gente tem parte no momento tudo é virtual, mas depois pode continuar a ser virtual, nós poderíamos talvez imitar essa iniciativa e tentar ter cursos especiais para um largo âmbito de alunos e dar um extra às nossas pós-graduações. Então, aqui vai a sugestão para lançar também, pedir o Caio para nos contar sobre a produção de entropia no transporte eletrônico em sistemas mesoscópicos. Com a palavra. Ok, obrigado, Alfredo. Deixa eu... agora eu preciso que alguém me libere o share screen aqui, só um instantinho. Não, deve estar na sua tela mesmo. Eu fiquei tão empolgado em fechar todas as janelas que acabei fechando a janela que eu não devia. Deixa só um instantinho aqui, eu me perdi. Puxa vida. Que chato. Tem que abrir de novo aqui. Um instantinho. Ok. Agora eu sei o que aconteceu. Essas coisas de software. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite. É sempre um prazer poder apresentar o meu trabalho e mais ainda no CBPF, que é um lugar que eu frequentei muito, ainda frequento, tenho grandes amigos e colaboradores. Como o Alfredo lembrou, a gente teve um pico aí de colaboração no final da década de 90, né? É sempre interessante pensar que a gente pode retomar essas coisas bem em ciclos, né? E a outra coisa que o Alfredo lembrou, embora eu tenha muito orgulho daquele curso, eu já tinha também esquecido, né? Quer dizer, foi em 97 ou 98, né? O Eduardo na PUC, eu na UERJ, a gente teve um curso da ordem de 15 alunos de todas as universidades, programas de pós-graduação da região metropolitana. Tinha heróis da UF que vinham, e da UF até a PUC não é uma coisa simples para um aluno de pós-graduação, tem um ônibus que demora para sempre, né? Da UERJ, CBPF, UFRJ, foi muito bacana isso. E eu acho que é um momento até de repensar, porque agora é muito mais simples, né? Nesse formato aí semipresencial ou remoto, é uma coisa que juntar esforços, né, para dividir os cursos, e, enfim, é uma excelente ideia. Eu acho que temos que tentar aproveitar. Bom, vocês estão vendo aí a minha tela, né? Esse aqui é a palestra de hoje.
Então, eu vou falar sobre produção de entropia, né, em transporte eletrônico e na escala mesoscópica, quer dizer, vai haver não só os sistemas são quânticos, como eu vou trabalhar com sistemas pequenos, né? Então, eu fiz um micro cartoon aqui, né, para dizer o que eu vou falar, né? Então, eu tenho uma fonte, um dreno, os elétrons são transportados de um lado para o outro, e é um processo irreversível, fora do equilíbrio, então há a produção de entropia, né? E aqui é um desenho meio bobo, dizendo que tem um sistema quântico, né, caracterizado aí por, sei lá, níveis discretos, se vocês quiserem, e basicamente o que a gente gostaria de entender é como calcular a produção de entropia nesse setup, nesse tipo de sistema. O que é importante enfatizar, né, que agora temos assim, enfim, a termodinâmica quântica, um nome que todo mundo gosta de usar, não é? E a grande motivação que aparece nos papers é entender as máquinas numa escala nano, né? Máquinas térmicas numa escala nano. Então, o que a gente aprende logo cedo na tenra infância, no curso de graduação, é a termodinâmica, que eu pus entre parênteses clássica, que é a termodinâmica, né? E ela deve muito às máquinas térmicas, né? A gente sabe desde muito tempo, né, sobre propriedades de limites de rendimento, ciclo de Carnot, eficiência, etc., etc. E uma das perguntas que é frequentemente feita é se no regime nanoscópico ou quântico a gente poderia usar, são válidas essas leis da termodinâmica. E aí, naturalmente, ficam sempre as questões, né? As leis da termodinâmica é o limite termodinâmico, que você tem muitas partículas, né? Muitos corpos envolvidos, e as flutuações são pequenas, e no limite, digamos, nano, o número de partículas é pequeno, né? Além do que, quando entra a mecânica quântica, a gente sabe que tem certas outras leis que valem, né? Princípio da incerteza, entender melhor o que é energia, enfim. Então, é um problema, se você não formulá-lo com grande precisão e tentar responder perguntas, começando aí pelas bordas dessa sopa, né, devagar, é rápido que você se veja em dificuldades filosóficas até de tentar definir o que você está calculando, né? Então, nessa palestra, eu vou abordar 2 pontos, né, importantes, que esses sistemas são quânticos e pequenos e, em geral, ou em boa parte, os sistemas que eu estou interessado são fortemente acoplados aos reservatórios, né? Bom, antes de ir para... Então, aí tem todo um menu aí do que o pessoal está fazendo em termodinâmica quântica, né, um assunto quente, né, com o trocadilho da palavra, né? Bom, tem uma grande fração de pessoas tentando entender melhor o problema da termalização, né? Quando o sistema é isolado, o que significa termalizar. Então, tem muita gente trabalhando com sistemas quânticos de muitos corpos e tentando entender uma evolução temporal, o papel da localização, o papel da desordem, tentar entender as flutuações quânticas nas grandezas termodinâmicas desses sistemas. Bom, aí no CBPF mesmo tem todo um grupo que se preocupa com entropia e a seta do tempo, né? Então esse é um assunto que eu não vou falar, né? Para evitar qualquer tipo de competição, né? Existe uma conexão muito profunda entre a termodinâmica quântica e teoria da informação, né? Já muito bem estabelecida, a termodinâmica mesmo, e eu vou falar um pouco disso aqui, né? Vou tocar esse assunto assim um pouco, né? E a parte de máquinas térmicas eu não vou falar, no fim eu vou falar um pouco sobre um trabalho que eu fiz, se der tempo, que tem um pouco a ver com isso, mas menos eficiência do que mais entender as propriedades de dissipação, né? E, finalmente, existem experimentos, né? Os experimentos ainda são um pouco simples, não é? Além de experimentos que são montados para demonstrar coisas, né?
mas, por exemplo, existem experimentos onde as pessoas conseguem medir correntes de calor, correntes de partícula, transferência de energia em sistemas mesoscópicos, né, que são, por exemplo, esses sistemas, interface supercondutor normal, ou sistemas supercondutores. Existe também muita atividade em átomos frios, e existe uma atividade muito difícil do ponto de vista experimental. O avanço é lento, são experimentos difíceis, né? Que são um pouco a minha expertise, que são pontos quânticos e sistemas mesoscópicos convencionais, né? Então, eu devo também mencionar alguns grupos e falar sobre isso hoje, bem rápido. Embora o campo seja um campo muito novo, né? Hoje em dia as pessoas gostam de escrever artigos de revisão logo cedo. Então, tem esse artigo aqui que é do Pekola, que é um cara excelente lá da Finlândia. Ele é uma pessoa que trabalha com transporte de calor, né? Ele tem experimentos assim fantásticos em ruído de disparo, né? Shot noise, e para medir flutuações. Ele embarcou nesses projetos de termodinâmica quântica logo no começo, e é uma das pessoas que fez os experimentos pioneiros na parte de circuitos eletrônicos, né? Então, embora eu não vá discutir os experimentos dele em si aqui, eu não vou ter tempo, né? Esse é o setup, né? Você tem alguma coisa que é clássica de fora, você tem um classical drive, né? Você faz com que o seu sistema saia do equilíbrio através de uma perturbação dependente do tempo, que poderia ser um campo de micro-ondas, ou, enfim, tem vários jeitos de você tirar o seu sistema do equilíbrio de uma forma gentil, né? Mais fora do equilíbrio, ou então uma DDP, né? uma voltagem aplicada. O seu sistema é quântico, né? Então esses são os elementos que a gente tem para definir o nosso problema. Tá? A gente vai estar falando de elétrons, então são sistemas eletrônicos, né? Frequentemente as pessoas conseguem medir a resposta do sistema como uma função do tempo. Esse é um experimento bastante difícil, mas é possível. Frequentemente também as pessoas medem o estado estacionário. Você aplica uma voltagem, espera o sistema entrar em fase estacionária e mede, né? Então, lembrando, é fase estacionária, mas não é equilíbrio. No instante que você desliga a voltagem, o sistema regride para uma posição de equilíbrio, eventualmente, né? E o sistema está sempre acoplado a um banho de fônons, né? Tem uma temperatura finita, ele está aí acoplado ao ambiente, né? Então, essa parte degrada as propriedades quânticas, né? Mas faz parte do nosso mundo. Então, é isso que a gente vai tentar medir, né? Então, no caso, na teoria que eu vou apresentar hoje, os fônons eles são meio que desligados, né? E, na verdade, a parte térmica é meramente descrita pelo fato que os elétrons seguem uma distribuição de Fermi-Dirac ou uma coisa que está fora do equilíbrio, mas originalmente era uma distribuição de Fermi-Dirac, né? A história dos fônons eu estou fazendo agora, então fica talvez para daqui a um ano ou dois, se vocês me convidarem de novo, eu terei enorme... E concluir o meu projeto, terei enorme prazer de falar de novo. Então, no caso do Pekola, né, do Yuka, ele trabalhava basicamente com junções túnel, e ele é um grande expert em efeito Josephson, etc., e media ruído. Então, basicamente, você tem uma DDP, você tem um reservatório eletrônico com um certo potencial químico de um lado, com outro potencial químico do outro, e o elétron, eventualmente, e temperaturas distintas, e o elétron vai tunelar. Você gostaria de entender o que é trabalho, o que é irreversível, o que é o calor gerado, etc., etc., né? Muito bem. Então, eu não vou entrar em detalhe, mas só para dizer, enfim, tem um monte de experimentos, ele tem vários PRLs. No início, ele estava muito interessado em mostrar que esses sistemas satisfaziam certas propriedades, como essa relação de Jarzynski, e para mostrar que é um sistema fora do equilíbrio, que, embora seja
em algum sentido quântico, algumas leis gerais enfim, termodinâmica de sistemas pequenos ou sistemas, enfim, fora do equilíbrio valem. Né? Bom, então vamos começar definindo melhor o nosso problema. Né? Então, a ideia dessa palestra é falar um pouco do limite termodinâmico, que é a nanoescala. Vou falar bastante sobre o que eu chamo de acoplamento forte, tá? Então, acoplamento forte, ao contrário do que o Múcio trabalha, não são sistemas fortemente correlacionados. Né? Vou dizer o que eu quero dizer sobre isso, o significado disso. E aí eu vou falar um pouco sobre noções gerais da produção de entropia, né? E depois eu vou falar sobre realmente o que eu estou fazendo. Né? Então, o que é interessante é que a gente olha para o passado e descobre que as coisas que a gente acha que são tão novas, na verdade, são bem antigas. Né? Então, a termodinâmica de sistemas pequenos, né, já era assunto de um livro, né? E se foi publicado pela Dover em 1964, infelizmente eu não verifiquei isso, a versão original deve ser muito anterior a isso. Isso aí é quando basicamente o livro já rendeu e você faz um paperback para ganhar mais uns trocados com a Dover. Né? Então, esse é o herói, tanto quanto eu saiba, as primeiras pessoas começou a pensar nesse problema, né? E não é uma coincidência, no volume 1 da Nanoletters, né, ele já escreveu um paper, já imagino que já com certa idade, falando sobre propriedades termodinâmicas de sistemas com poucas partículas. Não é? E aí ele alerta sobre o problema de que, bom, a termodinâmica, as flutuações são pequenas porque os sistemas são grandes. Né? E, bom, então esse é um dos problemas. Né? E aí eu peguei também, a título de curiosidade, esse paper aqui para ilustrar um problema clássico, né? Que, bom, o que estava em aberto, então, ainda está sendo discutido. Né? A gente lida sempre com problemas de flutuações, né? Entender o que é calor e o que é trabalho, né? No limite forte. E, bom, isso aí percola sempre a nossa linguagem quando a gente vai tratar esses problemas. Então, para ser um pouco mais concreto, né? Pegando esse paper em particular, que é um PRX de 2017, foi escrito pelo Chris Jarzinski, e basicamente ele está preocupado com o seguinte problema. Né? Então, imagina que você tem aqui uma molécula, um RNA, e você, de alguma forma, ela está presa aí na superfície, e você quer manipulá-la, né? Então quer esticar essa molécula ou fazer alguma coisa com ela. Então, se você for calcular a energia total desse sistema, né? E tentar algum tipo de partição, né? Você vai se defrontar com o seguinte problema. Né? Então, o que quer que eu defina como a energia do meu sistema, né? Uma coisa aqui pequenininha. Eu tenho um bicho grande, que é a energia do meu ambiente, né? De tudo que resta, e eu tenho esse bicho aqui, que é o acoplamento. Né? A minha molécula, a macromolécula, está acoplada ao ambiente, de alguma forma. Existe uma interação entre ambos. Né? E aí começa o problema já no nível clássico, né? Porque quando o sistema é pequeno, né, o número de átomos, ou as cadeias, né, desse sistema que estão acopladas ao ambiente, né, comparado com o número total de átomos, ou total aí de subgrupos, né, que você queira, à medida que o sistema vai diminuindo, essa fração vai ficando cada vez maior, não porque o numerador cresce, mas porque o denominador decresce. Essa é sempre aquela história, né, de sistemas nanoscópicos, né, ou nanométricos, que basicamente efeitos de superfície são cada vez mais importantes comparados com efeitos de volume, porque a fração dos átomos que estão na superfície, à medida que você diminui o sistema, ela fica maior comparado
com os átomos no volume, no bulk, né? Então, essa partição ela começa a ficar complicada porque essa interface ela é muito arbitrária, como você trata essa interface. É uma partição meio que você escolhe, né? Então, se a sua escolha pode variar muito, né? E basicamente a energia contida nessa interface começa a ser comparável à energia do sistema, você tem um problema, porque você vai ter dificuldades de entender quais as propriedades intrínsecas do sistema, como, sei lá, energia interna, calor específico, susceptibilidade, etc., etc., uma vez que boa parte pode ser simplesmente um efeito de interface, um acoplamento ao ambiente. Então, esse é o problema do acoplamento forte. Quando o sistema é fracamente acoplado, mesmo que você tenha um sistema nanoscópico, isso aqui é pequeno. Então, o problema não existe, ou pelo menos ele não é aparente, ele está lá escondido da gente. Então, pegando essa linha aí do raciocínio do Chris Jarzinski, né, a ideia é que, bom, eu tenho um processo irreversível, se, por exemplo, eu começo a puxar lá um elástico, né, várias vezes, em algum momento esse elástico vai se deformar, né, e eu fiz uma coisa irreversível. A mesma coisa com a RNA. Né? Então, eu tenho lá, estou em equilíbrio, faço um processo aqui, eu tenho uma média do trabalho, aí eu acabo em equilíbrio, volto ao começo. Né? Então, o que acontece quando eu estou com um sistema grande, e, bom, isso a gente sabe desde da escola, né? Essencialmente eu defino todos esses bichos, energia livre, trabalho, etc., etc., e as flutuações são absolutamente desprezíveis em comparação com a média. Né? Quando eu tenho um sistema pequeno, né, eu tenho flutuações. Né? Então, dependendo da distribuição dessas flutuações, eu posso chegar a condições bastante esdrúxulas, né, aonde certas coisas escritas aí na pedra, né, digamos, de conservação, etc., limites, bounds, né, eles podem ser violados por eventos raros. Né? Então, eu tenho que tomar grande cuidado com as flutuações e essas leis da termodinâmica, digamos, os bounds da termodinâmica, eles podem sofrer algum abalo. Não é? Então, isso vai ser assunto lá no final, vou falar um pouquinho sobre isso também. Enfim, vamos pensar agora em processos fora do equilíbrio, né? Produção de equilíbrio. Né? Então, eu acho que o Evaldo estava numa palestra que eu dei sobre isso há muito tempo atrás, ele mesmo apontou que eu estava com todas as datas erradas, eu fiquei com muita vergonha, mas, bom, a produção de entropia é conhecida desde o início, né, da mecânica estatística. Então, basicamente, se você faz uma evolução aí de um sistema qualquer, né, clássico, desde o Boltzmann, né, o pessoal entende que você faz um coarse graining, né, pega um volume aí do espaço de fases, faz evolução, eventualmente, nessa evolução temporal, partículas vão ser agregadas a essa região do espaço de fases, outras vão sair, né? E basicamente isso aqui deu origem à famosa, essa ideia, essa noção de fazer um borrado aqui, como a gente vê, de uma forma mais ou menos moderna, na equação de Boltzmann, digamos, clássica, né? A equação cinética. Né? Então, essa troca, né, tem uma conservação do fluxo, se não fosse colisões, teorema de Liouville, mas existem essas colisões, processos microscópicos podem fazer a minha distribuição local ganhar ou perder partículas. Né? E o Boltzmann logo cedo mostrou, né, é uma derivação muito bonita, né, tem várias derivações legais disso aí, né? Mas ele mostrou que, essencialmente, se você faz essa evolução temporal desses bichos, entende? Olha com mais detalhe nessa evolução temporal, essa grandeza aqui, esse S, esse H, né, que ele definia dessa forma, podia definir como S, né, dá origem
ao famoso teorema de Boltzmann, quer dizer, se esse H ele diminui com o tempo ou S aumenta com o tempo, né? Então, o Evaldo me corrigiu a parte histórica, quer dizer, tem um debate inicial, que as letras que eram usadas, etc. Mas hoje em dia a gente entende que, eventualmente, o sistema vai para equilíbrio, então a evolução temporal desse cara é zero, né? E aí você chega na famosa distribuição de Maxwell-Boltzmann, mas os processos, na média, esses processos de colisão te levam a uma produção de entropia. Ok. E como é que isso evolui aí na escala, na linguagem quântica, né? Na linguagem quântica, a gente pode usar funções de Green, né? E essas funções de Green eu posso usar dois argumentos, né? De momento, de posição, enfim, e tempo, né? E essencialmente, essa é uma função de Green especial, que é a função de Green de Keldysh, né? Mas isso não vem ao caso. Mas esse tipo de linguagem ela foi desenhada para você entender o que acontece na evolução temporal de sistemas fora do equilíbrio, né? Então, essa linguagem moderna, bom, já tenho certa idade, mas para a gente abordar o tema, né? Isso é dado em termos de uma função espectral e aqui uma distribuição, se vocês quiserem. Bom, isso aqui claramente já mostra para nós, né, que quântico não é, né, porque tem P e R, né, P e Q, né, então esses não comutam, né. Então, na verdade, isso aqui é uma distribuição de Wigner, né, uma transformada de Wigner da função de Green original, né, e aí você tem todas aquelas coisas que Alfredo estuda de forma tão bonita. Aqui a gente faz sempre uma coisa muito simples, a gente joga fora um monte de termos de ordem superior e retém as coisas mais simples, né? E dá para provar, sei lá, equações de continuidade. Continua valendo aquela ideia de que a produção da entropia se dá através do processo de colisão, e se não fossem eles, haveria uma equação de continuidade, né? A entropia produzida em uma certa região do espaço, ela, digamos, é equilibrada pela corrente de entropia que sai daquela região. Muito bem. Mas isso não é utópico, a gente quer unir tudo isso no mundo microscópico ou nanoscópico, né? Então, para quem já viu, eu peço desculpas, eu gosto dessas transparências, eu mostro sempre, né, para definir um pouco melhor o problema que eu vou estar trabalhando, né? Então, a gente quer trabalhar com transporte eletrônico no mundo mesoscópico, né? Então, a nossa idealização é que eu tenho um ponto quântico, quer dizer, elétrons que ficam aprisionados numa certa região do espaço. Aqui é aplicado uma voltagem, né? Então, elétrons podem entrar e sair, fazer uma corrente contínua, pode ser alternada, a gente pode fazer muitas coisas. Os experimentais fazem muitas coisas com um sistema idealizado como esses, né? Esses sistemas, hoje em dia, são, às vezes, materiais bidimensionais, com uma geometria especial. No passado, eram gases eletrônicos confinados. Bom, existem várias variantes sobre isso, né? Então, o que é importante para nós na palestra de hoje é que eu vou considerar sistemas com comprimento L, e, muito importante, é que esses sistemas obedecem uma evolução quântica, onde, sei lá, chamaria isso aqui de relaxação quântica ou de descoerência quântica, né? Então, o comprimento para você perder a coerência quântica, típico para ter, sei lá, colisões que relaxam energia ou fazem, enfim, borram o seu mundo quântico, elas ocorrem numa taxa baixa, tal que o comprimento o elétron tem que andar muito, né, até ele perder a coerência quântica, e essa escala é muito maior que o comprimento do sistema. Então, numa escala pequena, ele é quântico, né? Aí tem três grandes domínios, né? Eu vou falar de dois, o outro eu vou deixar para mais tarde, outro dia. Desculpe, eu pulei essa parte. Aqui vem a parte da partição, né, que eu discuti no exemplo do Jarzinski, perdão, eu tinha esquecido dessa sequência. Então, esse sistema que está aqui, ele é acoplado ao meio exterior,
Aqui eu tenho um banho térmico, né? Os elétrons podem estar numa certa temperatura, um certo potencial químico. Aqui outra temperatura, outro potencial químico. E aqui eu tenho uma região de contato, né? E veja, eu desenhei essa linha aqui, eu poderia desenhar outra, né? Muito arbitrário de eu dizer aonde é a região de contato e onde é a região do sistema ele mesmo, né? Então, se eu quiser saber propriedades desse sistema, né? Se esse acoplamento for forte, eu vou ter grandes dificuldades com essa abordagem de usar uma partição, né? Para a parte externa, tanto faz, porque isso aqui é uma energia enorme, né? Então, qualquer que seja a partição, se eu pegar um pouco da partição e colocar aqui, nada vai mudar para o meu, mas vai mudar bastante para o sistema de dentro. Infelizmente, todas as estratégias que a gente tem para resolver o problema, as estratégias factíveis, né? Existem algumas abordagens muito complexas que não usam partição, mas as estratégias que não dá para fazer um cálculo, elas usam essa partição. A gente particiona o sistema para resolver por partes. Depois conecta isso. Então, falando um pouco sobre essas conexões, né, esse é outro cartoon que eu sempre mostro, peço desculpas quem já viu, né? Eu gosto de dividir esse problema em 3 categorias, né? O problema do sistema extremamente bem acoplado, os sistemas muito fracamente acoplados e uma parte intermediária, né? Isso aqui é o G, que é a condutância, né? Então, seria o inverso da resistência elétrica no regime de resposta linear, né? Então, esse bicho aqui se conecta à corrente, é igual a GV, né? A condutância vezes a voltagem. Então, o que acontece é que quando esse sistema é muito aberto, a condutância, ela tipicamente, aqui eu nem coloquei a escala para não confundir, mas ela tem coisas, mostra um padrão cheio de flutuações, né, em termos, por exemplo, de potencial químico, né, ou campo magnético, o que você quiser. Essas flutuações são processos de, digamos, interferência quântica, quer dizer, as várias trajetórias que os elétrons podem fazer, pensando numa integral de trajetória, para ir de um terminal para o outro, dão origem a esses padrões, né? Esses padrões não são ruído. Então, se eu medir hoje, medir amanhã, medir depois de amanhã, se o sistema eletrônico for suficientemente estável, a gente mede a mesma coisa, né? E isso é o que a gente chama de strong coupling, né? Acoplamento forte. O acoplamento é muito forte entre os reservatórios do sistema interno, né? O acoplamento fraco, por outro lado, é uma física muito interessante também, né? Em vez de ter esses padrões tão bonitos, o que acontece é que você vê uma sequência de picos que parecem quase que espaçados, né? Tem muitos experimentos disso, né? E a explicação é relativamente simples, né? Quer dizer, enquanto que nesse caso aqui, quando eu injeto um elétron lá naquele mar de elétrons, eu poderia quase pensar como um fluido, né? Que esse elétron vai empurrar outros elétrons para fora, né? Quando o acoplamento é muito pequeno, muito fraco, acontece que o elétron, antes de entrar no sistema, ele vai perguntar, bom, quantos elétrons tem? Tem energia de repulsão coulombiana. Então, os caras que estão lá dentro não querem deixar o outro elétron entrar. Então, para isso, ele tem que vencer o tal bloqueio coulombiano, né? E uma vez que ele está numa condição em que esse bloqueio coulombiano é relaxado ou é satisfeito, ou desaparece, enfim, você tem uma ressonância, e nessas regiões não há transmissão, porque não há corrente, né? Porque o bloqueio coulombiano impede, né? E existe uma outra região no meio que também é muito interessante, né? Em que, na verdade, não é nenhum nem outro, ela é uma competição entre os dois efeitos, a competição entre o efeito de carga e o efeito de acoplamento. Isso dá origem a, digamos, uma física muito bonita, e os elétrons se comportam de forma fortemente correlacionada, né? Eu não vou falar sobre isso hoje, eu vou falar sobre esses dois. Aí tem toda essa... Isso aqui é o chamado regime Kondo, pontos abertos, Coulomb bloqueio, enfim. Então, o modelo que eu vou usar lá mais na frente é esse aqui, o mais simples possível, né? Um nível
E, eventualmente, vai haver digamos, os dois reservatórios, aqui o nível, desculpe, e eu vou perturbar o sistema com o tempo. Então, a hamiltoniana interna vai ser ou um nível ou mais níveis, mas é não interagente. Então, esse termo não vai aparecer hoje. Vai haver um acoplamento entre os reservatórios e a parte interna. Esse acoplamento ele pode ser forte ou fraco, né? No caso, eu tenho que tomar cuidado para não abusar da linguagem, por causa que eu joguei isso aqui fora. E, bom, nos reservatórios, os elétrons se comportam como partículas livres, essencialmente. Né? E aí tem muita gente trabalhou nesse problema, né? Por incrível que pareça, no contexto de termodinâmica quântica. Né? Então, eu mesmo já tinha feito há um tempo atrás algumas comparações entre essas abordagens com partição e sem partição, e a gente chegou à conclusão que, para efeitos de transporte eletrônico, de condutância, etc., a partição não é importante. Ela é importante quando a gente tem transporte térmico, e aí a energia contida na partição começa a ser importante. Né? Então, tem um modelo bacana aí, tem várias pessoas envolvidas, a Liliana Racheia, que foi pós-doc lá na PUC, agora está na Argentina, conhecida nossa, ela democraticamente, né, eles puseram esse modelo que a partição você tem que dividir a energia metade para dentro do sistema e metade para o ambiente. Bom, isso é muito bonito, né? Mas não funciona. Dá origem a toda a sorte de problemas, inclusive a gente está... Bom, enfim, viola certas leis da termodinâmica, as coisas começam a ficar complicadas. Bom, enfim, esse problema foi abordado pelo Nietzsche, um dos fundadores aí dessas coisas quânticas para o que a gente chama de eletrônica molecular, né? Ele também está sempre muito preocupado com isso. Então tem esses dois artigos longos que falam sobre o status das dúvidas que a gente tem. Né? E a abordagem que eu vou propor é uma coisa que eu venho trabalhando há muitos anos, que é basicamente a teoria de Landauer-Büttinger. Né? Então, a gente vai supor que a gente tem um sistema quântico, a propagação nesse sistema quântico é unitária, né? Então, existe uma propagação coerente, e, na verdade, os experimentos e as medidas são feitas longe do sistema. Então, aonde é feito as medidas é lá nos terminais, os contatos, é lá que ocorrem os processos de relaxação que dão origem à dissipação. Então, a ideia é que a parte quântica é tratada unitariamente, né? E, de fato, toda essa dissipação, digamos, o que torna o sistema irreversível, né? É quando você vai no banho térmico e dali ele não volta mais. Né? Então, esse é o setup. Né? Em outras palavras, a evolução do meu sistema, né, é unitária. Né? Então, de fato, quando eu tenho uma evolução unitária, olha, a entropia de von Neumann, bacana, a entropia é conservada. Né? Então, isso era uma das coisas que as pessoas ficavam muito encucadas, faziam vários modelos hamiltonianos para o sistema e nunca funcionava, porque, de fato, se você faz essa propagação unitária, de alguma maneira, a coisa não vai funcionar. Então, para isso, o pessoal que faz Lindblad nos socorreu, né? E, de alguma forma, eles entenderam que tem que ter um banho, né? Para que as coisas funcionem. E aí é consistente com o Landauer-Büttinger. Muito bem. Então, eu falei muito e não fui muito preciso, né? Mas eu queria falar de dois problemas. Né? Esse problema mais recente, né? Que a gente está trabalhando, que é o NES, né? Non-Equilibrium Stationary States, né? Regime estacionário. Então, o problema, assim, do ponto de vista macroscópico é esse aqui, né? Microscópico é esse aqui, desculpa. Tem um reservatório, outro reservatório, um centro espalhador quântico, que digamos, estático, né? Não tem uma dinâmica própria. Então, se eu for ingênuo e for olhar, sei lá, enfim, processo como esse aqui, onde você não tem a produção
necessariamente você está garantida essa lei, né? Aí a produção da entropia tem a ver com eu entender a evolução disso aqui, tanto na direita como na esquerda, e aí rapidamente a gente chega, né, o pessoal de termoeletricidade, né, fala que a produção de entropia está associada a uma corrente de calor e uma corrente de partículas. A corrente de calor está associada ao gradiente térmico e a corrente de partículas ao gradiente do potencial químico. Né? Então, isso é uma relação que o pessoal usa quase que macro, né, para definir, estabelecer uma relação entre a produção de entropia e essas correntes quando você tem um processo estacionário, qualquer que seja. Né? Você pode ser um pouco mais sofisticado e usar, digamos, não se reter apenas aos termos diagonais, usar outras susceptibilidades, mas, no fundo, a lei que você tem é essa lei, e, enfim, em resposta linear, não tem nada mais do que isso. Então, tem suas forças generalizadas, enfim, induções, correntes. Do lado do pessoal que faz informação quântica, né, tem um paper muito interessante, 2010, onde as pessoas tentaram entender a produção de entropia quando você coloca um sistema qualquer em contato com um reservatório, né, e faz um tipo de acoplamento e deixa a evolução temporal desse sistema fluir. Né? Então, se você não tem nenhuma correlação no estado inicial, o que vai acontecer é que você pode escrever que a entropia, né, desculpe, que que a entropia, né, ela é dada em geral por isso aqui, né, e você pode escrever a matriz densidade dessa forma, né, sem correlações, você pode escrever como um produto direto. Né? E à medida que esse sistema evolui temporalmente, o que vai acontecer é que vão ser criadas correlações aqui, né, a um tipo de emaranhamento, né, e a entropia do sistema, né, vai ter uma variação devido, basicamente, a essas correlações, né, que são dadas por essa entropia relativa, ou entropia de Kullback, como é que é o nome? São dois nomes horrorosos, vai aparecer depois. Leibniz-Kullback, DK. Né? Então, esse é um resultado bem interessante que diz que, essencialmente, do ponto de vista de teoria de informação, esse processo quântico se dá, quer dizer, a entropia está associada a um processo quântico que vai emaranhar os dois sistemas. Né? Interessante. Então, isso é o que o pessoal fala de canal de entropia. No nosso problema, eu vou começar do zero, né? A gente vai relacionar todo mundo no mesmo pacote. Então, vamos supor, então isso aqui seria a teoria de Landau-Arbitrum, que para quem nunca viu, né? Então, vamos supor um sistema aqui central, eu tenho dois conectores, aqui um reservatório, e aqui no meio tem um guia de ondas, né? Então, se eu for escrever a função de onda nesse guia de onda aqui, né? Ou o campo, né, de elétrons, eu posso escrever basicamente o seguinte: eu tenho uma função de onda transversal, uma longitudinal, que seriam ondas planas, e para escrever esse bicho, aqui teria que ter um dagger, perdão, né? Se eu estou criando um campo de elétrons aqui dentro, né? Então eu teria que ver um operador de criação, né, dos elétrons que se propagam para a direita, os elétrons que se propagam para a esquerda, não é? Então, esses elétrons aqui, eles incidem no sistema, esses aqui emergem do sistema, né? E tem que normalizar de forma apropriada, e esse aqui é o campo associado a esse bicho. Então, o operador corrente, na verdade, ele é nada mais, nada menos, né? Se eu pegar ao longo de uma seção transversal aqui, esse bicho aqui. Né? Então, eu pego o operador corrente, aplico lá o meu operador de criação e aniquilação de campo, e isso aqui vai ser o meu operador corrente. Né? Então, em segunda quantização, se vocês quiserem. Né? E aí, se eu escrevo explicitamente, esse é o resultado que eu tenho. Né?
que o resultado parece um pouco esquisito, né? Mas, na verdade, tirando a parte da propagação, né, é uma coisa que eu esperaria. A corrente que flui nesse braço, né, ele é essencialmente a corrente que se propaga em direção ao sistema, menos a corrente que se propaga para fora do sistema. Na verdade, eu escolhi a convenção oposta. Então, B, que são os elétrons que são outgoing, menos, esse é o operador contagem, menos os elétrons que são incoming. E aí eu tenho que dar conta das especificidades. Em algum lugar deve aparecer uma velocidade, né? Então, aqui, como é uma dimensão, essa está associada aí a uma densidade de estados, né? Essa expressão está correta, grid naming. Aqui aparece no fim do dia, dependendo da sua representação, um operador contagem, uma densidade eletrônica, se vocês quiserem, vezes uma velocidade, isso é um operador corrente, né? No caso, uma corrente de partículas. Veja que eu não multipliquei pela carga, né? Eu estou interessado. Se eu quiser a carga, basta multiplicar, a corrente eletrônica, basta multiplicar pela carga. Aí eu uso a matriz S, que associa, é um processo quântico, né? Que vai dizer conectar os caras que entram com os caras que saem. Isso permite eu escrever o operador corrente dessa forma, assim, meio críptica, né? Em termos da matriz S e desse bicho aqui, que é uma grande matriz, essa matriz A, que foi inicialmente definida dessa forma pelo Büttiker, né? Eu acho que tem jeitos mais compactos de escrever, mas em respeito ao Büttiker, eu acho que a gente mantém essa notação, porque ela está em muitos papers, né? E note que o B sumiu, porque o A contém a matriz S e ela faz desaparecer o B. Então, a gente tem o operador corrente em termos dos operadores que incidem, né, dos elétrons que incidem no meu sistema dos vários terminais, né? Bom, então esse é o operador, se eu quiser o valor esperado, né? Então, algum valor esperado, vou tirar uma média térmica dessa forma. Então, a média térmica desses operadores vai me dar, basicamente, a ocupação, né? Então, aqui está a ocupação de equilíbrio, né? Se os elétrons vêm de um reservatório, o reservatório está em equilíbrio, então, basicamente, o que eu estou chamando de Phi-in, né? É a distribuição de Fermi-Dirac. Eu só mantive isso aqui porque eu vou definir também um Phi-out, né? Então, essa expressão eu posso escrever dessa maneira, né? Ou posso escrever também dessa maneira aqui, né? Onde esse Phi-out seria o primo desse aqui, né? Só que ele contém toda a informação sobre essa parte, né? Ele contém toda a informação sobre, como se diz, a matriz S, e basicamente está aí, né? Quer dizer, a matriz S ela vai dizer que eu tenho uma amplitude do elétron, enfim, que entra no meu sistema, e aí o meu sistema ele pode ser bagunçado ou não, e aí quando o elétron sair, ele vai basicamente misturar as várias amplitudes de entrada de acordo com essa matriz, tá? Enfim, então essa é a corrente de partículas, né? Então, a produção de entropia, né, ela está associada, como a gente já viu lá atrás, à corrente de energia, né, menos a corrente de partículas vezes o potencial químico. Então, essa aqui é uma expressão, digamos, que dá para trabalhar, né, para a minha produção de entropia num sistema mesoscópico, de acordo com a lei, com a abordagem de Landauer-Büttiker. O curioso dessa história é que existem derivações arbitrariamente mais complexas dessa lei singela que não usam a abordagem do Landauer-Büttiker, seja uma coisa que usa direto a matriz densidade, ou seja uma coisa que vai via equações, via Lindbladianos, né? E isso aqui eu acho um modo muito geral e simples que permite a gente trabalhar o problema, né? Agora, que é esse Phi-in e Phi-out? Phi-in a gente viu que é a distribuição de equilíbrio, e esse cara parece um sujeito misterioso, mas na verdade está relacionado aos coeficientes de transmissão, né?
que eu posso também diagonalizar a matriz S, módulo quadrado, e ter em termos desses taus, né? Então, esse cara aqui é uma soma sobre esses caras que seriam basicamente em termos diagonais. Muito bem, então isso é recuperar resultados antigos, né? Tem muita graça, né? Mas a gente mostra que o formalismo funciona, né? O que é interessante é que esse formalismo também permite a gente imediatamente calcular. Desculpe, o que faltou também mostrar, eu não vou poupá-los dessa álgebra, dá para mostrar que esse resultado também é igual àquele resultado que eu falei em termos da teoria de informação, que é aquele resultado 2010 do pessoal de teoria de informação sobre como um sistema vai evoluir, né? Enfim, então, essa aqui é a fórmula em termos das entropias a produção de entropia in, out, e essa entropia relativa, né? A grande novidade aqui é que a gente consegue, com o formalismo da arbítrio, calcular distribuições também, momentos mais altos da produção de entropia e, eventualmente, coisas relacionadas ao ruído, né? E aí, bom, aí tem umas contas chatas para fazer, né? Mas, em princípio, você pode calcular correlações corrente-corrente e, eventualmente, calcular a variância dessa corrente de partículas, né? E a variância da corrente em geral, a generalização, quando você tem ou partículas ou energia, né? E tudo é escrito em termos daqueles elementos tal que eu apresentei 2 slides atrás, né? Então, a variância da corrente e, portanto, a variância da produção de entropia está associada a essas fórmulas, né? E o que a gente vai mostrar é que essas variâncias podem ser relativamente grandes, né? Então, a média, por vezes, significa pouco, porque a variância é muito grande, então ela não caracteriza, a média sozinha caracteriza mal o processo, ok? E aí eu pego esse gancho, né, para dizer, bom, a gente não foi a primeira pessoa a pensar que existisse alguns limites, né, nessas caracterizações da entropia e a variância da entropia, né? E tem toda uma sequência de trabalhos que atendem pela sigla de TUR, né? Fui alertado sobre isso recentemente, tive que ler toda essa parte, lamentavelmente eu não conhecia, né? E começa com esses trabalhos do Seifert, e aí tem muitos, né? Esse trabalho é muito citado, e ele observou que para uma grande variação de sistemas, grande variedade de sistemas, vale uma misteriosa relação, né? Que as correntes associadas a um processo fora do equilíbrio, né? Então, nós temos lá uma corrente gerada aí num processo fora do equilíbrio, né? Se eu calcular a variância dessa corrente, dividir pela média da corrente ao quadrado, né? E multiplicar pela produção de entropia, né? A taxa de produção de entropia, e subtrair 2, esse φ grande aqui é maior ou igual a 0, né? Então, ele mostrou isso para alguns sistemas clássicos, para uma grande variedade de sistemas, né? E aí tem algumas demonstrações do porquê que isso vale, né? Tem demonstrações de que isso também vale para, digamos, sistemas quânticos, né? Então, tem o Gabriel Landi lá em São Paulo, que tem uns trabalhos que ele põe bounds ainda mais restritos para essas relações de incerteza termodinâmicas que tem a ver com a variação, né? Variância, perdão. Bom, quando a gente olha um sistema mesoscópico muito grande, né? Muito fortemente acoplado, perdão, esses bichos estão sempre ok, né? Com folgas, né? Mas quando você vai no limite do Coulomb blockade, né, dos sistemas fracamente acoplados, a gente consegue ver que, bom, não funciona. Então, na verdade, a gente fez cálculos para um sistema modelo, mostrou que tem regiões onde isso não funciona, né? E nós, infelizmente, não temos uma teoria que estabelece algum bound, né? A gente mostra que quando você generaliza os resultados rigorosos obtidos por esses papers e outros, né, para sistemas clássicos,
e você vai para o mundo quântico, as coisas nem sempre funcionam tão bem, né? Então, aqui são alguns exemplos, né? Infelizmente, bom, isso aqui não é para enganar ninguém, quando sair o paper vai aparecer direito. Essa escala não é 4, quer dizer, a gente não viola, quer dizer, isso aqui seria esse bicho. Deveria ser 0, né? 0 ou menor que 0, né? Para respeitar o tour, né? E aqui aparece um 10 a menos 1, né? Então, eu peço desculpas, quando a gente fizer o paper mesmo, vai aparecer direitinho a escala 0,2, 0,4, é uma pequena variância, mas o fato é que esse é um modelo, é um toy model, então é só para mostrar que essa relação nem sempre é satisfeita, né? À medida em que você aumenta o acoplamento, né, esse aqui dá conta do acoplamento da região central com os contatos, né, quando você vai aumentando o acoplamento, o que vai acontecer é que uma região maior, isso aqui seria a DDP, se vocês quiserem, né? Então, existe uma região maior digamos, de voltagens aonde essa relação é satisfeita. E, eventualmente, quando você vai para um regime de acoplamento, entre aspas, mais forte, ela é quase sempre satisfeita. Então, isso é uma coisa bem interessante aí, de mostrar que, bom, são exceções à regra. Eu acho que o meu tempo tá meio se esgotando, né? Ou se esgotou, eu não lembro que hora a gente começou com um pequeno atraso, né? Mas essa parte do seminário é a parte nova, né? Então eu queria fazer um pouco de propaganda sobre ela, que a gente está realmente investigando flutuações da produção da entropia, usando uma teoria consagrada do transporte eletrônico. Número 2, a gente vê resultados que não estão aí de acordo com, digamos, pelo menos o que era esperado por analogia com o mundo clássico. Então, a gente não tem uma explicação para isso, mas a gente gostaria de explorar um pouco mais. Eventualmente, a ideia é aparecer com uma distribuição, não só os segundos momentos, mas a distribuição de momentos mais altos, né? E para concluir, a gente vai também fazer um estudo também mesoscópico, né, estatístico, de quanto vale, afinal de contas, essa produção de entropia, né, em quantidades que são mensuráveis, né? O que eu apresentei já há algum tempo, acho que no próprio CBPF já, bom, esses são experimentos, né, só consta como referência, as pessoas estão medindo essas coisas, né? O problema aqui é sempre medir corrente de calor, é sempre difícil, porque você tem que estar muito bem convencido que a corrente de calor, o calor vem do seu sistema, do outro terminal, e passa pelo seu sistema, e não vem de uma fonte externa, que alguma coisa está aquecendo. Então, esses são experimentos sempre muito difíceis. O que eu discuti da última vez aqui, eu acho, foram problemas fora do equilíbrio para sistemas que dependem do tempo. Então, eu só vou colocar aqui um resumo, né, para quem não lembra, quem se interessar, depois quiser discutir comigo, né? Então, eu volto para o meu sistema modelo, né? Só que agora eu tenho uma dependência temporal desse nível de energia. Seja por um drive externo, eu posso colocar um gate, né, uma porta de contato e dar uma dependência externa para ele, né? E aí o nível vai subir e descer e alguma coisa vai acontecer, ele vai sair de equilíbrio, né? E o que a gente mostrou, né? Perdão, vou fazer rápido, isso é uma crítica, né? O que a gente mostra é que se você faz uma expansão, né, na velocidade daquele nível, eu estou bombeando aquele nível, então, se eu faço uma expansão e deixo o nível estático, eu sei calcular todas as grandezas termodinâmicas e o sistema está em equilíbrio, isso é trivial, né? Eu consigo calcular o calor, a energia, o trabalho, etc., etc. A termodinâmica 101, né? Quando eu coloco, admito expandir em primeira ordem na velocidade, o sistema é o que a gente chama quase estático, porque ele é reversível. Se eu mudar a seta da velocidade, eu vou na direção oposta e tudo volta ao que era antes. Então, eu consigo derivar essas equações e basicamente tem expressões fechadas para esse modelinho, né? E eu consigo estabelecer as relações termodinâmicas de novo. O que é bacana, realmente, é a segunda ordem, porque
aí é reversível, né? Então, embora eu não tenha possa não ter uma DDP, né? Não tem uma voltagem, não tem os reservatórios lá que estão dissipando, mas nessa segunda ordem o que vai acontecer é que, essencialmente, se eu reverto, eu tenho uma produção de calor, né? Eu tenho uma potência dissipada, e se eu reverter o sinal, não volta. Então, foi, adeus. Né? Então, essa é a parte irreversível. Né? E a gente consegue entender que, digamos, aquela hipótese lá do pessoal, da partição meio, ela funciona quando você tem um terminal, né? Só um terminalzinho. Quando tem dois, já não dá para fazer aquela divisão do meio. Né? Então, esse foi o início aí dos trabalhos, né? E a gente começou nesse PRL já antigo, lá em 2018, a gente fez esse cálculo, né, do que seria a potência dissipada, o calor, etc., para um sistema fora do equilíbrio, né, onde os potenciais químicos são iguais, as temperaturas são iguais, mas eu tenho um drive, eu fico agitando o sistema. E a gente mostra, essencialmente, que a potência dissipada, né, a potência que eu injeto devido ao trabalho que eu realizo aqui para mover esses níveis, vai dar origem à dissipação de calor. Né? Isso a gente consegue fazer no mesmo formalismo, né, de Landauer-Büttinger. Agora é um pouco mais complicado, que os processos são inelásticos, então eu posso ganhar ou perder energia chacoalhando esse nível. Então o elétron entra aqui, de repente o nível sobe, eu ganho energia. O nível desce, e dessa energia. Então, é uma matriz S um pouquinho mais complicada, mas, bom, aí tem toda uma tecnicalidade, a gente consegue escrever uma corrente de entropia, da mesma forma que antes, né? Uma entropia daquela distribuição in, a distribuição out, né? E a gente generaliza isso para problemas aí de bombeamento quântico, e essencialmente fazendo uma expansão adiabática em potências da velocidade em que o nível é chacoalhado, a gente chega em expressões fechadas para, digamos, a entropia produzida. Né? E o que a gente aprende dessa história toda, né, é que, em primeira ordem, de novo, a gente tem um limite quase estático, né? Então, beleza, ótimo. E, em segunda ordem, a gente tem as coisas irreversíveis e associa, né, digamos, a potência bombeada pela força, né, que faz os níveis força os níveis a subirem para cima e para baixo, sofre uma função, uma força de back action, né, de reação, e dá origem lá aos processos de dissipação. O que eu achei bacana nesse trabalho, né, já era conhecido, mas eu fiquei muito fascinado, é que você trabalha num problema inteiramente diferente, chega em umas fórmulas, né, que, num contexto absolutamente, digamos, enfim, diferente, foram obtidas pelo Barry, né? Quando ele analisava essas forças de back action, né? Em problemas onde você tem uma, digamos, uma hamiltoniana que depende de um parâmetro externo. Né? E aqui elas surgem naturalmente nesses problemas que a gente analisa grandezas termodinâmicas, se vocês quiserem. Né? E, bom, enfim, o que a gente aprendeu é que, basicamente, o processo é irreversível, né? E a energia que é bombeada no sistema, ela sai na forma de calor. Eu falei sobre isso há algum tempo, mas é um trabalho que eu gostei muito, eu estou repetindo bem rapidinho. Enfim, então, o resumo do que eu queria discutir com vocês, né? É que essa abordagem de Landauer-Büttinger ela é poderosa porque ela evita esses problemas da partição, né? Então, e permite a gente calcular propriedades de transporte de partículas, de calor, correntes de entropia, produção de entropia em sistemas fortemente acoplados ao banho térmico. Né? Aquela ideia de que eu tenho uma propagação unitária do meu sistema permite eu usar essa dualidade de olhar o interno e o externo e entender que a produção de entropia ela se dá basicamente pela corrente que sai do sistema. Né? Então, dentro daquele meu volume de controle,
a entropia total é zero, né? Mas a entropia interna ela é compensada, ou digamos, a produção de entropia interna é compensada pelas correntes que saem do meu sistema, corrente de entropia que sai do meu sistema. Né? E essa expressão ela reproduz, né, tudo que as pessoas conseguiram fazer para sistemas que são controláveis, né, em outras linguagens, tanto usando, sei lá, uma linguagem de matriz de densidade, ou, enfim, outras abordagens, ou em sistemas mais simples. Né? Enfim. E eu acho que agora a gente está pronto para entender essas flutuações da entropia que podem ter algum impacto, digamos, para a gente entender o funcionamento do transporte eletrônico em sistemas mesoscópicos de maior interesse. Então, era isso que eu tinha para falar hoje. Obrigado aí pela atenção. Muito obrigada, professor Levenkopf. Bom, a gente vai abrir agora um espaço, quem tiver comentários, quem tiver perguntas, que quiser fazer, pode ficar à vontade. Nunca fui tão claro. Não. Caio. Sim. Tem todo um approach antigo, quer dizer, a matriz S, forma de redução, foi usada também pelo Gardner quando ele faz Quantum Stochastic Differential Equation, os artigos da década de 80. Você conhece esses artigos? Que eles começam discutindo exatamente, olha, você tem um input, output, aí matriz S e fórmula de redução, e aí ele faz isso e define equações estocásticas quânticas, Quantum Stochastic Differential Equations, para olhar a evolução de sistemas dissipativos. Mas... Bom, infelizmente eu não conheço. Eu acho que deve ter relação, né? Que eu imagino que esses campos andaram em paralelo e, de repente, essa é uma confluência. Né? Sim. O ponto é que, digamos, toda essa formulação de Landauer-Büttiker, né? Ela foi, durante muito tempo, em particular, quer dizer, quem lançou essas ideias foi o Büttiker, né? Desculpe, o Landauer. Né? E durante décadas isso não foi muito aceito pela comunidade de matéria condensada. Né? Mas isso é de quando, essas ideias, originalmente? Então, pois é, o Landauer escreveu o primeiro paper sobre associando transmissão digamos, a condutância em 57. Então é super antigo. Não, mas essa não é a história toda. Então, algumas das ideias iniciais, quer dizer, a ideia era boa, né? Mas não era correta, não era inteiramente correta. A teoria foi aperfeiçoada, mas, na verdade, ela passou a ser usada assim, muito mesmo no fim da década de 80. No fim da década de 80 é que o pessoal começou a não ter dúvidas da validade dessa abordagem para explicar o transporte eletrônico. Né? Então, pelo que você está me contando, imagino que essas ideias de você ter input, output, etc., deviam estar permeando aí, né? Mas sim. em matéria, na década de 80, mas em matéria esse artigo eu estou falando de 85, o artigo original. Por aí, não né? Sei, Agora, o que é interessante também é assim, já que você mencionou, eu tenho grande curiosidade de ver isso, porque a gente está entendendo que deixa eu contextualizar melhor, né? Um dos problemas que realmente me despertaram a atenção para isso é um problema inteiramente diferente, que é o seguinte. Inteiramente diferente, não. É diferente, né? Mas, assim, imagine que você tem um sistema de partículas interagentes, né? E elas estão em equilíbrio, né? Então, digamos, eu sei que escrever a função partição é arbitrariamente difícil, né? É um problema hercúleo, né? Tal, Many-Body e tal. Mas, se eu tiver a função partição, eu sei calcular todas as propriedades desse meu sistema. Em particular, né? Mesmo que eu não tenha a função partição,
Eu, por exemplo, eu tenho um jeito de formular campos médios, né? Sim. E fazer aproximações e definir o problema de encontrar a melhor solução, minimizando alguma coisa, um princípio variacional. Certo? Mas as flutuações foram para o espaço, né? Não, Campo médio. estou falando, por isso que eu falei que é um problema diferente. Né? Agora, veja que interessante. Né? Quando eu tenho um problema fora do equilíbrio, sim. Esse e aí eu grande. tenho algumas soluções, né? Tem algumas soluções para as minhas funções de Green fora do equilíbrio. Aí a pergunta é, qual delas eu devo tomar? Não existe princípio variacional, não existe nada. Então, a receita é muito menos clara. Né? E aí tem um pessoal usando, digamos, stochastic thermodynamics, né? Que tentam formular isso em termos de, sei lá, uma integral de trajetória e tal. Enfim, e aí tem esse interplay de as várias soluções, as flutuações, etc, etc. Então, esse é o problema que me interessa, e por isso eu acho que, de repente, qualquer formulação que venha do lado de processos fora do equilíbrio, etc, etc, que use a matriz S, vai ajudar. Sim, quer dizer, pelo lado quântico, é essa coisa do Gardner. Agora, pelo lado clássico, quando você tem as transições de fase, toda a teoria do Landau, de transições de fase, o Ginsburg botando as flutuações, o pessoal generalizou essas transições para casos fora do equilíbrio, que eles chamam de Time-Dependent Landau-Ginsburg Model, olhando coisas fora do equilíbrio. Tem toda uma formulação do Hohenberger e companhia limitada, onde, no mundo clássico, né, transições de fase, eu estou olhando transições clássicas, tá certo? E essa coisa foi feita pelo Ma também, Hohenberg, que eles chamam de Time Dependent Landau-Ginsburg Models, para olhar coisas olhar as transições de fase clássicas, mas fora do equilíbrio. Mas aí é outra coisa, né? Clássico, né? Mundo clássico, né? E agora eu achei interessante o seu resultado, que em primeira ordem é reversível e segunda ordem você ganhou alguma coisa, né? Ali é uma expansão adiabática, né? Então, na verdade, talvez eu tenha vendido demais, muito oversold, né? Mas quer dizer, isso é o que é esperado, né? Só que fazer esse cálculo quântico de forma controlada, enfim, isso é uma novidade. Então, essa é a essência desse PRL que a gente publicou há 2 anos e pouco. Né? Então, e deu muito trabalho, na verdade, eu sou muito orgulhoso desse paper. Teve um aluno lá o Félix von Oppen, que é contemporâneo meu colega de muitos anos, a gente muito amigo, mas a gente nunca tinha escrito um paper junto. Né? Tobias trabalhou com ele, conhece bem, e o Anton é um aluno. Né? Então, o Anton veio aqui no Brasil, ficamos juntos. A gente patinou, tentamos 3 coisas diferentes até que saiu. Então, eu sou muito feliz desse resultado, porque foi um esforço grande, a gente aprendeu muito, né? Errou bastante também. Né? Então, escrevemos aí um paper, eu acho que é legal. Certo. Bom, legal. Múcio, acho que o Múcio queria fazer uma pergunta, não sei. Múcio? Posso? Pode, claro. Caio, muito bom seminário, gostei. Queria ter essas transparências aí, mas eu vou ter que fotografar para não te pedir. É o seguinte, você em mecânica estatística tem um resultado muito importante de equilíbrio, que é o teorema flutuação-dissipação, certo? Sim. Mas é uma teoria essencialmente de resposta linear, né? Sim. Se você quiser pegar esses efeitos de produção de entropia, de processo estacionário, seria possível ir em segunda ordem e calcular a resposta não linear do sistema? Isso teria alguma informação sobre esses processos? Estou pensando, na verdade, Múcio.
Veja, eu tenho, quer dizer, no momento em que eu tenho é um ponto bem legal, né? Flutuação e dissipação. Então, no momento em que eu tenho dissipação, eu tenho produção de entropia, né? Eu não preciso ir uma ordem além, né? Agora, existem situações onde eu preciso, senão eu não vou ter uma descrição boa, né? Então, veja, a minha experiência para tratar sistemas mesoscópicos é a seguinte: a menos que haja interação, né, eletrônica, essas correções de segunda ordem elas costumam ser simples para esses sistemas mesoscópicos, eles são basicamente uma newtoniana de um corpo, né? Então, eu não sei até que ponto esse esforço seria recompensado com uma física nova. Agora, quando você inclui interação, aí tudo fica extremamente mais complicado, mais interessante, né? Então, a ideia é, você tem a sua DDP, né? Então, você sai da resposta linear, né? E aí o que acontece é que você tem que dar conta de como acontece esse voltage drop, tem que dar conta de como ele alimenta um desequilíbrio nas cargas e o que isso representa para todo o sistema, né? Eu acho que isso é um problema bem interessante, mas, digamos, acho que para entrar nele, a gente precisa de uma motivação, uma ideia mais clara do qual seria, qual a representatividade dele, que tipo de sistema físico, para que tipo de sistema físico esse tipo de conta seria importante. Eu não tenho claro, eu não sei responder essa pergunta. Obrigado, Caio. Sim, uma pergunta então, Caio. A última conclusão de que a teoria é consistente com as leis da termodinâmica, a questão da escala, quer dizer, sempre que a gente pensa em termodinâmica, tem essa questão de que as flutuações decaem quando você aumenta a escala. Agora, quando você diminui a escala, obviamente tem algum limite em que as flutuações ficam maiores do que a própria teoria e ela deixa de ter qualquer significado. Quando é que isso acontece nesse caso? Então, na verdade, você me pegou, né? O que a gente demonstrou é que a produção média da entropia, a dissipação média, todas essas coisas, elas são inteiramente consistentes com as leis da termodinâmica, né? E agora, quando você começa a olhar flutuações, como nesse caso aqui mesmo clássico, né? Então, o que isso significa, né? Então, aí a gente volta para a primeira parte do talk, né? Que eu estava justamente tentando calcular essas coisas, né? Qual a escala das flutuações, né? E a gente ainda não tem uma boa resposta para isso. O cálculo não é complicado, mas não está terminado. Então, a ideia, e a gente trabalhou nisso no passado, né? Se você tem um sistema mesoscópico, né? Fortemente acoplado ao mundo exterior, então as propriedades de transporte dele, né? Aquela matriz, transmissão, etc., elas têm a ver com quantos canais você tem, né, abertos no seu sistema. É basicamente proporcional, né? Tem fatores, né, mas não queria entrar nesse detalhe, né? Então, a gente entende que as flutuações elas estão relacionadas, nessa distribuição desses coeficientes de transmissão, estão relacionadas justamente digamos, ao inverso do número de canais, né? Então, para sistemas com poucos canais, né, o que vai acontecer é que a média é pequena e a variação, digamos, a variância, né, o desvio padrão, é comparável com a média. Mas, rapidamente, né, se você tiver, sei lá, 4, 5, 6 canais abertos, a média se desloca para cá e a variância encolhe, né? Agora, eu queria ter uma resposta mais quantitativa para te dar, um gráfico bonitinho, mas ainda não tenho. Então, a resposta, por enquanto, para os valores médios, a gente recupera as relações da termodinâmica, que já é um resultado legal, né?
Agora, quando você inclui flutuações, qual o tamanho dessas flutuações? A gente ainda não tem uma resposta quantitativa. Tá bom. O Caio, posso fazer mais um comentário? Claro. As flutuações em sistemas termodinâmicos, elas viram muito importantes se você está perto de uma transição de fase. Sim. Aí elas ficam tão grandes. Existe alguma possível analogia entre sistemas macroscópicos críticos e sistemas finitos, onde as flutuações são importantes também, assim? Não conheço, mas essa é uma pergunta muito legal, mas eu não conheço. Né? Tem gente trabalhando em quantum phase transitions, né, em transporte eletrônico e em sistemas topológicos. Né? Então, isso é feito. Agora, eu particularmente acho que... Não vou dizer, mas eu acho que... Meu palpite é que talvez haja uma boa chance de ver o que você está falando nesse tipo de sistema. Né? Porque ali você tem uma transição de fase, de uma natureza um pouco exótica, mas é uma transição de fase, né? E é um sistema simples e não interagente. Né? Então, sequer campo médio, né? Uma coisa. Nos sistemas que eu trabalho, quer dizer, sistemas mesoscópicos convencionais, não lembro de nenhum tipo de sistema que possa ser uma realização dessa sua ideia, que é muito bacana. Né? Agora, talvez transições de fase. O problema desses problemas, o problema desse pessoal que trabalha com fases topológicas é que eles têm aqueles famosos indicadores, né? Mas são indicadores muito globais, né? Então eles têm poucos indicadores topológicos locais para olhar alguma coisa que acontece localmente. Então, para eles abordarem essa sua ideia, eu acho que eles precisariam ter um desenvolvimento teórico para olhar esses indicadores locais da topologia, porque aí fica uma coisa muito mais rica, né? Mas eu desconheço. Né? Okay, mas é uma ideia bem legal. Obrigado, Caio. Mas alguém gostaria de fazer algum comentário, tirar alguma dúvida? Só rapidinho, eu achei a última pergunta do Múcio interessante. Será que valeria a pena olhar tipo um Stoner Instability, uma coisa assim? Não seria, porque isso é bem estudado, né? Talvez. Boa ideia. Porque aí você consegue... o Tobias deu uma boa ideia, não tinha me ocorrido. Porque você consegue, num modelo bastante simples, ter essas propriedades, quer dizer, você tem uma transição de fase, com certeza, e já bem estudado, né? Assim, sim. Bom... Não, é bem estudado, sim. E daria para olhar essas questões sobre a produção de entropia, etc. Né? Olha, eu estaria bastante interessado em discutir isso com vocês. Se vocês tiverem interesse de jogar umas ideias aí, essa é uma coisa legal. Obrigado, Tobias. Isso foi uma boa... Caio, você está me ouvindo? Caio? Estou sim, estou. Sim, Caio, eu queria te fazer uma pergunta. Você mencionou mais ou menos no início que tinha situações que estão relacionadas com essa discussão em átomos frios. Você estava pensando em que especificamente? Ouviu a minha pergunta? Sim, ouvi. Basicamente, são a ideia é assim, não é necessariamente produção de entropia, né? Então, tem dentro dessa categoria de... também tem a ver com entropia, mas dentro dessa categoria de você ter realizações experimentais em que você mede correntes de calor, correntes, o trabalho executado, etc., numa das conferências que eu fui, eu vi vários exemplos que as pessoas usavam
armadilhas e átomos frios, onde eles faziam algum controle local, né, e submetiam o sistema a algum tipo de drive e viam como a energia era, digamos, relaxada, dissipada, etc., etc. Né? Então, é nesse contexto. Se você quiser, depois eu posso te passar algumas referências, né? Mas esse é um dos esforços, né, nessa área. Né? Porque, veja, lá eles têm uma coisa muito boa que eles controlam a temperatura como ninguém. Né? Então, os sistemas são extremamente bem isolados. Né? Enquanto que a nossa dificuldade em sistemas mesoscópicos é que tem toda uma eletrônica por trás. Né? Então, dizer da onde você mede uma corrente de calor, uma variação de temperatura local, né? E aí você tem que, você não, o experimental, ele tem que rule out, excluir todas as possíveis fontes de aquecimento que não sejam genuinamente do transporte eletrônico. Isso é muito difícil, né? Você precisa ter níveis de ruído extremamente baixos, etc. Então, por isso que esse pessoal agora, nesse kick-off, nesse início da termodinâmica quântica, o pessoal que trabalha com NMR e trabalha com átomos frios, eles têm uma vantagem grande. Quer dizer, são basicamente sistemas que você controla muito bem. Né? Talvez não sejam interessantes para aplicações futuras, né? Porque o que você quer, na verdade, digamos, tem gente que quer fazer máquinas, né? Tem gente que quer fazer transporte eletrônico mais eficiente. Então, eu acho que eles são mais interessantes para a gente aprender do que propriamente depois para desenvolver. Mas são experimentos muito bonitos. Posso te passar um pool deles. Eu lembro de ter conversado com alguns autores, então para mim é fácil achar os autores e vejo os papers. Tá bom. Tá ok, obrigado. Se alguém tiver mais algum comentário ou mais alguma pergunta para fazer. Eu queria perguntar qual o modelo que Tobias mencionou? É instabilidade Stoner, né? Então você precisa tratar de alguma forma em campo médio, você tem um tipo de interação que te dá uma transição magnética, né? E aí tem, digamos assim, para sistemas mesoscópicos tem várias pessoas que trabalharam nisso, né? O Tobias já está pensando no Pete Brower, que me muita coisa disso. Sim. Com o Felipe com o Xavier Weintal, esse pessoal. Isso aí. Sim. Tá bom. Bom, pessoal, acho que sendo assim, queria muito agradecer a presença do professor Levenkopf, queria muito agradecer a sua palestra, a sua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje. Queria agradecer também todo mundo que está aqui na sala do Zoom, que participou, que assistiu, quem estava ali no YouTube também assistindo. Lembrando que vai ficar salva essa palestra para quem quiser dar uma olhadinha depois. Se tiver alguma consideração final, professor Osório ou professor Caio, vocês fiquem à vontade. Eu que queria agradecer, Ana, foi ótimo, você organizou tudo perfeitamente, teve lá um pequeno atraso, mas isso é irrelevante para manter todo mundo aí acordado e desperto. Bom, eu agradeço também as perguntas, né? Perguntas bastante legais, bastante interessantes, tem que pensar mais a respeito. Então, Que ótimo, fico muito feliz. Bom, muito obrigada, então, a todos que estavam aqui. Quero desejar uma boa semana para todo mundo. E é isso. Muito obrigada. ok, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Boa semana. Tchau, Ana. Tchau, Múcio. Tchau.